Nascido na Grécia, o destaque dessa semana surgiu como uma voz autoral no cenário cinematográfico internacional. Seus filmes são marcados por uma estética distinta e narrativas incomuns, muitas vezes explorando os limites do absurdo e do surreal. Ele desafia as convenções tradicionais, explorando a fundo a psique humana e as complexidades das relações interpessoais. Eu sou Gustavo Valente e tá no ar o Momento Crítico Yorgos Lanthimos. Mas antes da vinheta rodar, você já sabe, né? Deixe seu like e ative as notificações. Desde seu primeiro longa, Quineta, Lanthimos tem cativado o público e a crítica, mas foi com o aclamado Dente Canino que ele realmente chamou a atenção internacionalmente. O filme, que explora os efeitos de um ambiente opressivo e controlador em uma família disfuncional, recebeu muitos elogios por sua coragem. E, é claro, é um dos filmes de hoje. Yorgos Lanthimos continuou desafiando as expectativas com filmes como Alpes e O Lagosta, que rendeu ao cineasta uma indicação ao Oscar de melhor roteiro original. Com uma filmografia que bota em xeque as convenções e questiona as normas sociais, Yorgos continua instigando o público, solidificando seu lugar como um dos cineastas mais ousados da atualidade. Definitivamente, não dá para falar dele sem pensar nesses três filmes. Poor Things é, em termos de história, o filme mais convencional de Yorgos Lanthimos. Mas não se engane, narrativamente ele é espetacular. A trama começa com um experimento chocante. Após tirar sua própria vida, uma mulher grávida é reanimada pelo cientista Godwin Baxter. Ele realiza um transplante de cérebro, colocando do bebê na cabeça da adulta. Assim, nasce Bella Baxter, uma protagonista única, cujo desenvolvimento é acompanhado de forma minuciosa, enquanto ela aprende a comer, brincar e explorar o mundo ao seu redor. Mas por trás do cientista que a criou, há mais do que um homem da ciência. Godwin nega emoções, mas sua criação é movida também pela solidão, que o acompanha desde a infância, exacerbada por sua aparência deformada. Bella, em sua jornada, cruza o caminho de homens tóxicos e controladores, com uma exceção, o próprio Godwin. Ele, acostumado à rejeição, sente uma insegurança visível ao perceber os anseios e a curiosidade de sua filha. A casa onde vivem reflete essa tensão, grandiosa, quase museológica, equipada com cadeados e soluções para evitar fugas. Sabendo do afeto de seu assistente Max por Bella, ele propõe um acordo. Eles podem se casar, contanto que nunca abandonem a mansão. Enquanto isso, Bella evolui rapidamente, passando de uma criança com instintos primitivos para uma jovem com uma sexualidade incontrolável. Esteticamente, este é o trabalho mais ambicioso de Lanthimos até hoje. O mundo ao redor de Bella é moldado pela sua perspectiva. As equipes de direção de arte, fotografia e efeitos visuais oferecem um espetáculo de inventividade. Emma Stone está hipnotizante como Bella. Sua performance explora cada nuance do crescimento e da complexidade da personagem. Mark Ruffalo também brilha, compondo Duncan como uma figura exagerada e cômica, cuja expressividade contrasta com a racionalidade impassível de Bella, gerando momentos hilários. Yorgos Lanthimos é um cineasta autoral, e a sua predileção por lentes grandes angulares, responsáveis por deformar as laterais e dar profundidade aos cenários, merece um destaque especial. O artifício, quando utilizado para ressaltar o aprisionamento de Bella e dar vida a universos irreais e estranhos concebidos por um cérebro em formação, se prova essencial. No entanto, Lanthimos, diferente do que apresentou em outras obras, se apoia demais nesse recurso, que se torna uma muleta. A trilha sonora dissonante complementa a distorção da realidade e intensifica a experiência. Poor Things é um triunfo, mais uma obra memorável de Yorgos Lanthimos que mistura invenção, humor e emoção em doses parciais. Em O Sacrifício do Cervo Sagrado, Yorgos Lanthimos não perde um segundo para nos deixar inquietos. Antes mesmo de vermos algo, a trilha sonora grandiosa e trágica surge na tela preta, preparando o terreno. Então a primeira imagem, um coração pulsando e uma intervenção cirúrgica. O cirurgião caminha em câmera lenta e antes de entendermos a complexidade da história que está por vir, já sentimos a estranheza no ar. Steven, um cardiologista com uma vida aparentemente perfeita, tem uma relação com Martin, um jovem que poderia ser seu filho. Mas qual a natureza desse vínculo? Por que Martin o visita todos os dias? E por que sempre que estão juntos, a trilha sonora se torna tão arrepiante? Steven, o médico, tem uma família que, à primeira vista, parece ideal. Anna, uma esposa dedicada,
e 2 filhos saudáveis. Mas os ângulos altos que Lanthimos utiliza para apresentá-lo sugerem um distanciamento sutil. Pequenas discordâncias mostram que algo ali está fora do lugar. Os close-ups beiram invasivo, explorando cada mínimo gesto, cada olhar. Os personagens mantêm uma tonalidade vocal fria e controlada, mas as nuances estão nos detalhes, na fala que acelera ou para, nos gestos discretos que carregam peso. Quando Martin convida Steven para jantar em sua casa, a situação ganha camadas ainda mais desconfortáveis. A mãe de Martin, viúva, tenta forçar uma proximidade, mas Lanthimos mantém a câmera distante, destacando o desconforto crescente do protagonista, que é acentuado através de planos fechados. Após rejeitar essa intimidade, Steven tenta se afastar de Martin, mas agora o jovem se torna um perseguidor. A tensão se intensifica com tons frios, que são incluídos na narrativa. Uma manhã, a filha do médico, Kim, avisa que o irmão, Bob, não quer ir à escola. O motivo é muito mais sério. Ele não consegue mexer as pernas. Os exames não indicam nada, mas o estado de Bob piora. Quando ele desaba novamente, o plongé usado por Lanthimos sugere que algo sobre-humano e incontrolável está em ação. As pausas entre as falas se tornam tão importantes quanto as palavras. Colin Farrell, ainda que limitado pelo papel, transmite a angústia de Steven com nuances poderosas. A residência da família, antes cheia de vida, agora se parece com um hospital. Camas lado a lado, rostos pálidos e paredes azuladas ecoam a perda da vitalidade do protagonista. A escuridão cresce, assim como o desespero. Aqui, Lanthimos não é sádico por acaso. O jogo emocional que ele cria é instintivo e profundamente humano. E no clímax, Steven enfrenta uma decisão que é tão justa quanto angustiante. O Sacrifício do Cervo Sagrado é uma das maiores obras-primas do século e ficará com você por bastante tempo. Em Dente Canino, tudo está errado, virado de ponta cabeça. Yorgos Lanthimos mistura comédia e absurdo em uma história que desconcerta, incomoda e ao mesmo tempo nos faz rir de puro nervosismo. A trama é simples, mas inquietante. 3 irmãos vivem isolados em uma casa sob o controle total do pai, que os mantém alheios ao mundo externo. Eles não podem sair de casa até que seus dentes caninos caiam, só então poderão explorar o mundo afora. Até lá, estão presos numa realidade criada pelo pai, recheada de regras e punições absurdas. Os personagens não têm nome, o que é fundamental. Lanthimos usa enquadramentos onde os rostos às vezes nem aparecem, enfatizando a falta de individualidade desses jovens que, mentalmente, parecem ter cerca de 7 anos. Não importa o que digam, suas entonações infantis e comportamentos ingênuos criam um contraste perturbador. O vocabulário que os pais ensinam é tão bizarro que em alguns momentos você não sabe se ri ou se fica nervoso. O controle que exercem é absoluto, como se estivéssemos assistindo a um experimento social distópico. E é impossível não fazer paralelos. Até que ponto o líder pode manipular e dominar seus subordinados? A resposta que o filme nos dá é clara. A melhor forma é imbecilizá-los ao extremo, a ponto de não conseguirem dar um passo sozinhos. Mas Lanthimos vai além. Ele expõe de maneira brutal a importância da liberdade, no momento em que os filhos precisam se desprender dos pais para não ficarem eternamente dependentes, como uma muleta que os impede de crescer. As atuações são brilhantes, os irmãos têm performances que capturam perfeitamente o estágio em que estão. A caçula é a mais infantil, o do meio transita entre equilíbrio e caos, e a mais velha, com seus olhares intensos, gestos exagerados e comportamento imprevisível, rouba a cena completamente. O pai é uma figura aterrorizante. Mesmo fora do quadro, sua voz imponente gera um medo que atravessa a tela. Em uma das cenas mais simbólicas do filme, os filhos vendados devem encontrar a mãe no centro da casa para abraçá-la. É o controle parental levado ao extremo. E claro, ao gato. Nesse universo distorcido, o felino é apresentado como o animal mais perigoso que já existiu. O pai ensina seus filhos a lidar com ele de uma maneira tão absurda que só poderia sair da mente de Lanthimos. Dogtooth é nojento, perspicaz, engraçado e inovador. Quer saber mais? No site do 7x7 você encontra outras críticas e biografias exclusivas, além de uma playlist com mais 4 clássicos de Yorgos Lanthimos. É só abrir a descrição aqui embaixo e clicar no link. Ah, e não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos episódios. Até semana que vem.